Formado em Ciências Sociais, Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em Direito na USP e Economia na Universidade de Chicago. Og Francisco Leme é atualmente membro do Conselho Consultivo do Instituto Liberal, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Sociais e vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Foi professor universitário durante vários anos na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Economista da ONU durante 6 anos e diretor executivo de 3 grupos empresariais durante 17 anos. Participou da equipe do Ministério do Planejamento durante o governo do presidente Castelo Branco. Professor Og. Obrigado, Winston. Eu, a despeito de me sentir extremamente feliz de estar aqui em Porto Alegre hoje diante dos senhores, devo confessar-lhes que me sinto numa situação extremamente inconfortável por pelo menos 2 motivos. O primeiro é a situação dramática de estar substituindo, como regra 3 que eu era, o professor Arturo Fontaine, do Chile. Como eu conheço o professor Fontaine e já tive a oportunidade de ouvi-lo antes, sei muito bem o que eu estou perdendo e imagino muito bem o que os senhores estão perdendo. De modo que isto cria uma situação de muito embaraço para mim. A segunda razão para me sentir inconfortável é exatamente pegá-los no fim do dia, depois de uma jornada penosa, né, para acompanhar os voos intelectuais da manhã, e exatamente em função do brilho dos expositores do primeiro período de sessões de hoje e a predominância de dissertações de cunho teórico, eu que havia pensado em fazer uma exposição mais conceitual, achei mais prudente fazer uma apresentação mais simples de cunho empírico sobre a realidade brasileira atual. Mas agora, depois de ouvir o meu querido amigo Henrique Guerzi, que nos arrasou com a avalanche de evidências empíricas que eles colecionaram no Peru, desisti também desta alternativa, de modo que passo para um desconforto diferente, que é a tentativa de misturar um pouco de conceitos com alguns comentários de caráter mais conjuntural sobre a sociedade brasileira. E eu gostaria de começar citando o meu autor favorito, que é o Ortega y Gasset. Segundo o Veríssimo, este iluminado gaúcho, né, ele diz que o Ortega y Gasset é uma dupla caipira, né? Mas, obviamente, se trata de um dos mais sérios pensadores sociais que o mundo conhece, pelo menos para o meu gosto. E eu aprendi com ele uma coisa extremamente importante, né? Que a vida humana não é pura fatalidade. Ele diz exatamente o seguinte: a vida de cada um, a vida humana nos é dada a cada um de nós, e isto é uma fatalidade, mas ela não nos é dada feita. E isto significa que a vida humana tem uma outra dimensão que é pura invenção pessoal, é pura responsabilidade pessoal. Nós nascemos e começamos a viver sem saber exatamente o que é que nós vamos ser, na realidade sem saber o que somos. E a vida, em grande medida, é essa busca de si mesma, busca de identidade, que em última instância é busca de diferenças. Quer dizer, nós nos identificamos pelas nossas diferenças e não pelas nossas igualdades com relação aos nossos semelhantes. E quando nos vemos como seres humanos diante desta realidade ao mesmo tempo venturosa e arriscada que é viver, né, entre as opções que nós podemos, pelo menos num plano teórico, pensar e fazer, é a opção entre viver num estado de isolamento
ou viver em comunidade. Por que viver em comunidade, quando viver só significa liberdade plena? Quer dizer, para um liberal convicto, essa pergunta o preocupa muito. Quer dizer, é uma pergunta muito séria, né? Quer dizer, a vida de eremita seria mais compatível, né, com os ideais liberais, porque nos concederia a liberdade plena. Isso porque a vida em sociedade significa, de fato, uma série de restrições à liberdade individual. Então, por que viver em liberdade? A meu juízo, as razões fundamentais são que, em primeiro lugar, apenas no contato com os nossos semelhantes, nós nos transformamos de indivíduos, quer dizer, entidades biológicas, instintivas, né, em seres humanos. Quer dizer, o homem ou a mulher, quer dizer, o ser humano só se humaniza em interação com o seu semelhante. Então, essa opção, se fosse feita a favor do isolamento, teria este custo da não humanização, quer dizer, a manutenção do homem em estado permanente de animalidade. A segunda razão, a meu juízo, é de que é exatamente em sociedade que o homem tem a possibilidade de descobrir a sua identidade, a sua diferença, comparando-se com os outros, afinal de contas, e desenvolver, levar às últimas consequências possíveis, né, a sua vocação de vida, encontrar o seu caminho, dizer-se a si mesmo a que veio. Então, a meu juízo, a vida em sociedade dá ao indivíduo essa possibilidade de se humanizar e de se encontrar a si mesmo, de se identificar, de encontrar a sua vocação. E para este fim, quer dizer, é a condição fundamental que a liberdade exista. Então, quando ele faz essa opção entre diferentes alternativas de ordem social, ele tem que reconhecer que há diferentes sociedades com graus diferentes de liberdade. E aquela que, a juízo pelo menos do liberal, maximiza a sua humanização é exatamente a sociedade liberal, porque é que concede mais liberdade a ele. Quando eu me refiro à liberdade, eu o faço não considerando-a num plano metafísico, mas considerando-a como fato, prosaicamente como um fato, como fazem os três grandes mestres do pensamento liberal moderno, que são o Frank Knight, o Hayek e o Milton Friedman. Mas quando cada um de nós, se pudesse fazer essa opção, a faz, além do benefício que a ordem liberal, baseada, portanto, na liberdade, lhe proporciona, de tornar-se um ser humano, existe uma outra consideração, a meu juízo, extremamente importante, porque, por feliz coincidência, é exatamente a ordem liberal, quer dizer, baseada na liberdade, que faculta ao homem condições materiais melhores de vida. Vale dizer, normalmente, lendo-se a história, se verifica que exatamente são as ordens econômicas liberais as que, no tempo, facultam taxas de crescimento econômico mais elevadas. Então, simultaneamente com a primeira vantagem que eu lhes mostrei, existe essa vantagem adicional que tem uma contundente evidência empírica, que elas tendem também a proporcionar níveis ou padrões de vida mais elevados. Há um estudo recente, publicado, creio que há 2 anos, editado pelo professor Arnold Harberger, que se chama Studies in Economic Growth, estudos em crescimento econômico, sobre crescimento econômico, que consiste, na realidade, de uma análise de 15 casos, de 15 países diferentes. São 7 países desenvolvidos economicamente e 8 países do mundo, do chamado terceiro mundo. E a evidência que fica muito clara
desses estudos é de que exatamente aqueles países, sejam os desenvolvidos, sejam os subdesenvolvidos, que optaram por maior liberdade de mercado, foram exatamente os que lograram taxas de crescimento econômico mais favoráveis. E eu não conheço evidência empírica suficiente, mas tenho na minha intuição a impressão de que, simultaneamente com uma taxa de crescimento econômico mais favorável, houve também uma tendência a uma melhor distribuição de renda. Esta evidência não apenas se confirma por esse estudo na comparação entre países, mas também no caso de cada país em particular. Quer dizer, no caso mesmo do Brasil, que não está incluído nesse estudo, mas que todos nós conhecemos, uma realidade familiar a nós, se formos realmente pesquisar, né, a história do nosso crescimento econômico, vamos constatar essa mesma verdade, que foram exatamente os períodos de maior abertura de mercado que conhecemos as taxas de crescimento econômico mais aceleradas. Eu vou mudar durante a minha exposição de assunto para assunto, mas dentro do grande tema do liberalismo econômico. E, em seguida, eu quero me referir rapidamente ao problema da liberdade política e a sua parceira liberdade econômica, mencionada aqui esta manhã pelo ministro Melchior. Ele reconheceu, e eu concordo com ele, que há uma impossibilidade de as sociedades políticas liberais, democráticas, conviverem com um mercado de cunho autoritário, dirigida pelo Estado. E ele se referiu exatamente a este fato com a expressão de que a economia de mercado ou o liberalismo econômico é uma condição necessária, ainda que insuficiente, para o liberalismo político. Eu apenas gostaria de chamar a atenção dos senhores para o fato de que a recíproca não é verdadeira. Eu, pelo menos, não conheço nenhum exemplo da história dos países de um caso no qual tenha havido liberdade política sem liberdade econômica. Mas, quer dizer, nunca se tem liberdade política sem liberdade econômica, pela razão de que a concentração do poder econômico nas mãos do Estado limita a liberdade política. Mas a recíproca não é verdadeira. Essas provocações que eu estou colocando aqui, e vou continuar fazendo por alguns minutos, de uma forma dogmática, porque faltaria inclusive tempo para uma exposição maior, eu espero que sirvam para alimentar o nosso debate posterior. Permita-me falar um pouco sobre a história da teoria do crescimento econômico. As origens da preocupação com o problema do crescimento se ligam ao término da Segunda Guerra Mundial, se iniciou na década dos anos 40. E quando se começou a pensar exatamente em crescimento econômico, os fatores que determinariam o crescimento econômico, havia uma tendência, e uma tendência meio romântica, de associarmos o crescimento econômico à disponibilidade de recursos naturais. Quer dizer, tenderiam a ser mais bem-sucedidos na frente econômica os países que tivessem uma disponibilidade maior de recursos naturais. E no caso do Brasil, isto deu inclusive o ensejo a um movimento romântico nacional conhecido como meofanismo, fruto de um livro escrito
pelo Francisco, você se lembra do nome? Do Afonso Celso, Barão de Afonso Celso, que se chamava exatamente Por que me ufano do meu país? E a ideia dele de que, supondo que o Brasil era, como nós imaginávamos que fosse, um país tão bem dotado de recursos naturais, ele estava inexoravelmente com seu destino assegurado na questão de tempo. Daí surgiu a ideia do Brasil, o país do futuro, que nós estamos continuando a esperar. Não só o caso brasileiro, mas outros casos mais analisados com mais detalhe, indicaram que esta relação exatamente não existia. Quer dizer, o caso mais dramático talvez seja o do Japão, com uma carência enorme de recursos naturais, entretanto, sempre conseguiu dar um padrão de vida à sua população mais alto do que o de muitos países bem dotados de recursos naturais, inclusive o Brasil. Fazendo um salto na história, em seguida, esta ideia de recursos naturais como determinante de crescimento foi substituída pela ideia de que, se não são os recursos naturais que geram o crescimento econômico ou o estimulam de uma forma mais eficaz, há um outro tipo de recurso em particular que o faz. E esse recurso é representado pela disponibilidade financeira, quer dizer, recursos financeiros. Quer dizer, os países mais bem dotados de recursos financeiros seriam mais fadados a um crescimento bem-sucedido. E verificou-se a posteriori que isso também não era verdade. Quer dizer, os países árabes, na época, muito bem dotados de recursos financeiros, a nossa própria Venezuela, no auge do petróleo, disponiam de recursos financeiros abundantes e, entretanto, não havia um crescimento econômico compatível com esses recursos financeiros. Logo em seguida, por obra de um economista inglês chamado Cairncross, ele mostrou que realmente não havia essa correlação. Foi um estudo feito pelo Banco Mundial, pouco difundido na realidade, mas que, se bem que os recursos financeiros não fossem condição suficiente para o crescimento econômico, obviamente o processo de crescimento econômico exigia recursos financeiros. E dando um segundo salto na história, chegamos aos anos 50, meados dos anos 50, quando houve uma verdadeira revolução no pensamento sobre o crescimento econômico, graças ao trabalho do professor Theodore Schultz, na Universidade de Chicago. Isto se iniciou em 1954. E a ideia dele era de que foi inspirada por um estudo elaborado por um outro economista de nome Solomon Fabricant, do National Bureau of Economic Research de Nova York, que mostrava que, no caso dos Estados Unidos, num estudo de séries temporais de 82 anos, verificava-se que a soma dos insumos anuais, dos fatores de produção, davam um resultado final inferior à soma do produto final. Havia como que um resíduo inexplicado nesta soma, quer dizer, algum fator de produção desconhecido estava dando uma mãozinha para o crescimento econômico dos Estados Unidos durante esses 82 anos. E o Theodore Schultz, então, levantou a hipótese de que essa diferença seria, ou poderia ser explicada, por uma melhoria na eficiência produtiva nacional, o que é óbvio. Mas essa melhoria da eficiência nacional seria gerada por uma competência maior dos agentes econômicos americanos, no mercado americano. E isso, em outras palavras, significa que a qualidade do trabalhador teria melhorado durante os anos. Mas ele se perguntou em seguida, mas se melhorou, melhorou por quê? Quais foram os fatores determinantes? E estudos empíricos feitos por ele diretamente ou estimulados por ele, muitos estudos, indicaram que exatamente isso se devia a uma melhoria na qualidade humana proveniente de investimentos no homem, principalmente na sua educação primária e na sua saúde. Mas como a própria saúde depende da alimentação, quer dizer, seria um investimento basicamente no homem através dessas três componentes: a educação primária, a saúde e a alimentação.
E isto, no caso do Brasil, também foi testado, e o resultado foi também no mesmo sentido, de que o nosso crescimento econômico, quando se acelerava, se verificava que estava relacionado com a melhoria da capacidade do agente econômico brasileiro. Muito bem, nós temos então aí duas componentes importantes que eu gostaria de colocar na tela de juízo pelos senhores para discutirmos a realidade brasileira. A primeira é a ordem nacional brasileira. A segunda componente é a qualidade do estoque humano brasileiro. Depois que houve essa demonstração empírica estimulada, conduzida diretamente pelo professor Schultz, de que o investimento no agente humano podia acelerar o crescimento econômico, houve uma tendência para algumas pessoas transformarem este canal de ação econômica, ou este canal de política econômica, no sentido de transformá-lo numa panaceia. E, obviamente, não é uma panaceia. E muito menos do que isso, se pode dizer, inclusive, da mesma forma que o ministro Melchior se referiu hoje à ordem econômica liberal vis-à-vis a ordem política liberal, de que o investimento no agente humano, a melhoria da qualidade do agente humano, é condição necessária, mas não é condição suficiente para estimular o crescimento econômico. Se não é suficiente, o que está faltando? A meu juízo, uma coisa que pode faltar é exatamente uma ordem, a ordem nacional. Mas existem diferentes tipos de ordem. Algumas tendem a propiciar um padrão de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico mais acelerado que outros tipos de ordem. E exatamente agora, voltando ao trabalho que eu me referi anteriormente, ditado pelo professor Harberger, de que são exatamente as economias mais abertas que propiciam um crescimento econômico mais acelerado, eu me atrevo a dizer que se as duas condições, a ordem liberal e a qualidade do agente humano, se não são as duas juntas suficientes, devem estar muito próximas da suficiência para explicar, se não 100%, pelo menos quase 100% de um processo bem-sucedido de crescimento econômico. Pensemos um pouco agora sobre o quadro da sociedade brasileira na atualidade. Eu achei muito expressiva a referência do José Guilherme Melchior hoje, a felicidade e a sua relação com a ordem liberal. E disse ele exatamente, e eu concordo plenamente com ele, que a felicidade tem muito a ver com a ordem liberal, tanto a ordem liberal econômica como a ordem liberal política e social. E, na realidade, eu acho que se trata, em última instância, de um problema de busca de felicidade. Quer dizer, quando nós, brasileiros, enquanto comunidade, passamos a conversar entre nós sobre o que queremos ser, qual é o nosso destino, eu acho que há unanimidade entre nós de que nós queremos realmente que sejamos um país feliz. O problema está em saber quais são os critérios individuais de felicidade para ver se há a possibilidade de uma soma que nos leve a uma ação coordenada, um sentido comum. Mas eu acho que nós também estaríamos de acordo se pensássemos na situação dramática em que se encontra o Brasil atualmente. A partir de 1940, 41, 42, iniciou-se nesse país um processo de estatização da economia, iniciou-se um processo de dirigismo econômico crescente, com alguns hiatos efêmeros, que não parou ainda. Na realidade, ele continua crescendo.
e, a meu juízo, cresceu muito com o governo da chamada Nova República. Quer dizer, o grau de intervenção para dirigir o destino econômico do Brasil é um fato histórico dos últimos 45 anos, 46 anos, quase meio século. Qual é o resultado? Eu tenho observado um certo ressurgimento do espírito do conde de Afonso Celso, do porquê meu fano do meu país, quando vejo compatriotas nossos referindo-se com enorme orgulho ao fato de que hoje estamos entre as 8, 9 ou 10 maiores potências econômicas mundiais. Isso e me surpreende muito porque eu estou seguro de que não estamos sequer entre as 40 melhores economias do mundo, se levarmos em conta, por exemplo, o nível de renda por habitante. O número de países miseráveis que estão em melhor situação no ranking internacional do que nós, por esse critério, é enorme. Basta ver as publicações do Banco Mundial que lista estas economias. Hoje, ainda conversando com um dos nossos companheiros aqui presentes, ele me dizia que, a seu juízo, o Brasil havia se desenvolvido de uma forma dramática na frente industrial e que pareceria que hoje somos um país muito mais desenvolvido do que no passado. Eu tenho sérias dúvidas sobre isto. Eu gostaria que alguém realmente me indicasse que hoje nós somos um país em situação social, econômica e política melhor do que éramos, por exemplo, em 1940. O processo de empobrecimento desse país é dramático. Nós temos pelo menos 50 milhões de brasileiros classificáveis no grupo de miséria absoluta. Que é miséria absoluta? É carência total de recursos para a sobrevivência imediata. Nós temos 50 milhões de analfabetos. Os índices, os indicadores sociais nos colocam ao lado dos países mais miseráveis do mundo, tanto em termos de educação, como em termos de saúde, como em termos de moradia, de saúde pública, de maneira que eu tenho muitas dúvidas sobre o que de fato aconteceu com a nossa sociedade. Eu deixo para que discutamos depois, no nosso debate, detalhes sobre isso. Mas se nós aceitássemos como um fato de que realmente não melhoramos pelo menos tanto quanto se imagina, me perguntaria por que razão não melhoramos tanto quanto se imagina. E eu acho que há duas razões dois grupos de razões explicativas. A primeira tem exatamente a ver com a ordem nacional. A segunda tem a ver com a qualidade do estoque humano. Quando eu me refiro à ordem, eu quero me referir especificamente, no caso da economia brasileira, a excesso de governo. Quer dizer, o nosso governo foi progressivamente substituindo as forças de mercado pelo seu próprio arbítrio. Quer dizer, a iniciativa privada foi progressivamente sendo encurralada neste país. Simultaneamente, com esse processo de expulsão da economia de mercado da nossa ordem econômica, sendo ela substituída pelas decisões oficiais, houve uma tendência também progressiva de concentração desse poder decisório da ordem econômica na União, em detrimento dos estados e municípios. Quer dizer, nós somos, ao nível teórico, pela Constituição, uma federação, mas, de fato, existe uma concentração arrasadora de poder na área da União. Por excesso de governo, eu quero dizer não apenas
a presença do governo através de regulamentação excessiva. Eu quero significar também o exercício direto pelo governo de atividades que deveriam estar em mãos de particulares. Não há critérios econômicos que justifiquem a operação pelo governo de empresas estatais. Na realidade, eu não conheço uma empresa estatal brasileira que pudesse ser justificável, né, por razões de critérios econômicos. Nenhuma sequer, nem as mais bem-sucedidas e mais respeitadas. Este processo avassalador de crescimento da presença do Estado na economia se fez acompanhar de algumas consequências bem conhecidas de todos nós. Uma delas é o processo inflacionário, que, a meu juízo, está diretamente relacionado com o crescimento do Estado na economia. Simultaneamente com a inflação, outros sintomas importantes foram o endividamento interno, o endividamento externo, o crescimento das taxas tributárias. Mas a inflação, em particular, tem uma importância especial quando falamos a respeito da ordem nacional, porque ela tende, exatamente pela sua presença, a desfigurar a ordem e a roubar a eficiência, a gerar injustiça social. Outro elemento que conspira contra a ordem nacional é o crescimento exagerado da população nos setores de renda mais baixa. Esses dois elementos, quer dizer, uma inflação acelerada e um crescimento rápido da população, põem a perigo e põem à deriva qualquer ordem nacional. Eu sempre levo em conta esta hipótese, né? Levando em conta os países mais civilizados e ordeiros do mundo, como uma Suíça, por exemplo, e submetê-la a uma inflação de 100% por ano durante 4, 5 anos. Eu duvido que a ordem suíça subsistisse incólume por muito tempo. Eu imagino, por outro lado, uma Suíça com estabilidade monetária, mas com uma taxa de crescimento de 3% por ano. Eu duvido que essa mesma ordem se mantivesse durante muitos anos, se mantivesse incólume com uma taxa de crescimento desse tipo mantida durante muitos anos. E é absolutamente inconcebível, né, imaginar-se uma Suíça ordeira, como é hoje, com esses dois elementos perversos convivendo lado a lado. Uma inflação, digamos, de 100% por ano e uma taxa de crescimento de 3% por ano. Então, a meu juízo, a ordem brasileira está pervertida, basicamente, por excesso de governo, que, entre outras coisas, promoveu a inflação, que, por sua vez, acelerou o processo de desorganização nacional, e essa taxa elevada de crescimento demográfico nas camadas mais modestas da população. Isto posto, se me fosse feita a pergunta, o que você sugeriria para melhorar a economia brasileira daqui para frente? Pode parecer simplista a minha receita, mas ela é fruto de uma honestidade intelectual total. Eu recomendaria simplesmente, em primeiro lugar, que o governo devolvesse à iniciativa privada, que o governo devolvesse à economia de mercado as funções que são próprias do mercado e não do governo. A decisão a esse respeito é relativamente fácil, porque os critérios são razoavelmente bem estabelecidos no campo econômico. Em segundo lugar, eu recomendaria que houvesse uma descentralização rigorosa, enérgica, do poder econômico que ficasse nas mãos do Estado depois da devolução do que pertence à iniciativa privada,
houvesse uma redistribuição desse poder decisório a favor de municípios e de estados, com regras de procedimento muito simples. Aquilo que pode ser feito pela economia de mercado, pelo particular, não deve ser feito pelo Estado. Aquilo que pode ser feito pelo município não deve ser feito pelo Estado, pelos estados. E apenas aquilo que não puder ser feito nem pelos municípios, nem pelos estados, é que deveria ir para as mãos da União. A minha impressão, e essa impressão não é gratuita, é de que, isto feito, a economia desse país daria um salto fantástico. E quando eu digo que esta impressão não é gratuita, é porque eu tenho na minha memória o passado brasileiro, os poucos momentos em que tivemos um pouco de liberdade econômica, a resposta do sistema econômico foi de um vigor extraordinário. Quer dizer, o exemplo mais recente foi o que nós tivemos durante o período de 1964 até 1967, que foi o período do governo Castelo Branco, quando, simultaneamente com a centralização do poder político, houve uma crescente liberação do poder econômico, houve uma restauração da ordem econômica privada. E a resposta todos nós conhecemos. Veio na forma do que se chamou de milagre brasileiro, que foi um período de crescimento econômico que eu acho que jamais foi igualado nesse país, que durou uma série de anos. Quer dizer, na realidade, foram os governos posteriores que fizeram a colheita desse milagre brasileiro, mas que foi semeado de fato no governo Castelo Branco, através da simples devolução ao mercado de parte de funções que haviam sido usurpadas pelo Estado. E foi modesta essa devolução, mas foi o suficiente para gerar aquilo que foi conhecido como milagre brasileiro. Então, eu não tenho dúvida de que uma devolução realmente mais ampla, mais duradoura, simultaneamente com essa descentralização de poder a favor dos municípios e dos estados, nós conseguiríamos, livrando a economia brasileira dessa verdadeira camisa de força em que está sufocada, propiciar taxas de crescimento aceleradas durante muitos e muitos anos. Isso, além da consequência econômica obviamente favorável, traria, a meu juízo, esta consequência política desejada por todos nós, no sentido da construção de uma sociedade democrática, já que nós reconhecemos que é impossível construir uma ordem democrática política sem uma ordem democrática econômica. Simultaneamente, com a restauração, com o resgate da economia de mercado, o que eu proporia era que o governo passasse a concentrar-se nas funções que efetivamente lhe competem. Uma delas é seguramente a educação primária. Investir vigorosamente na educação primária, o que não significa que o processo devesse ser conduzido pelo governo. Ele poderia propiciar o programa, coordenar o programa e controlar a sua execução, mas com a delegação da sua execução para estados, municípios e, principalmente, sempre que possível, ao setor privado. Como a educação depende, em grande medida, do estado de saúde dos educandos, seria conveniente, portanto, investimentos em saúde pública e alimentação, porque a saúde depende das condições de alimentação. Então, seria o trinômio no qual eu recomendaria uma concentração de esforços pelo governo, sempre debaixo dessas regras gerais, de que o que pudesse ser feito pelos estados e pelos municípios não deveria ser feito pela União, e sempre que possível a delegação para a sua execução ao setor privado deveria ser feito. E simultaneamente, uma última coisa, seria realmente um programa de planejamento familiar
não coercitivo, obviamente, né? Mas que levasse a essas populações mais carentes a informações e condições para realizar a sua própria política de planejamento familiar. Eu, pessoalmente, estou convicto de que apenas isto bastaria para resolver os nossos problemas econômicos, porque eu não creio que haja outros. Mas se eu fosse escolher apenas um grande problema nacional, é simplesmente excesso de governo. Nós não temos liberdade, estamos asfixiados. Portanto, o que deveríamos tratar de fazer é pôr-nos de acordo a respeito de pressões sistemáticas sobre os detentores do poder, no sentido de devolver aquilo que licitamente pertence, inclusive por força da Constituição vigente, à economia de mercado. Eu sei que essas coisas que eu as disse de forma dogmática, repito, e de forma talvez um pouco dramática, mas fiz com a intenção de provocar o debate, de modo que eu estarei muito feliz se me ajudassem a conversar sobre o assunto. Muito obrigado. Alguma pergunta? Og, eu queria fazer um comentário e colocar fazer uma colocação, que é o seguinte: você mencionou no seu receituário para nós encontrarmos um caminho melhor do que temos seguido até agora, uma das providências seria devolver à iniciativa privada as funções que são próprias do mercado. E essa colocação gera sempre pelo menos naqueles que se opõem à economia de mercado, gera sempre um tipo de raciocínio do seguinte gênero: mas você devolver a Petrobras ao mercado é impossível. Você privatizar a Eletrobras é impossível, porque, evidentemente, o volume de recursos necessários para uma coisa dessa seria impossível. Não há capital privado capaz de comprar a Petrobras. Então, a dificuldade de natureza prática muitas vezes leva algumas pessoas a imaginarem que, então, isso não é possível. E por isso eu queria comentar e colocar para você, se você não acha que seria igualmente viável se essa devolução se desse meramente pela supressão dos privilégios que as empresas públicas gozam. Ou seja, que se fosse terminados diversos monopólios públicos, permitindo às empresas privadas atuarem simultaneamente com as empresas estatais, prestando o mesmo tipo de serviço, de tal maneira que acredito que no fim de alguns anos terminaria por acontecer o que você mencionou, ou seja, a supressão das estatais. Mas não por uma decisão a priori, a única decisão seria a de eliminar os privilégios. Obrigado, Donald. Eu reconheço que a eliminação pura e simples dos privilégios tenderia realmente a sanear o mercado das estatais. Quer dizer, realmente com vocação para eficiência prevaleceriam, sobreviveriam, e as demais iriam à falência, seriam fechadas, se realmente o governo permitisse que elas fossem fechadas. E sobre isso eu já tenho alguma sombra de dúvida na minha cabeça. Mas vamos imaginar que efetivamente acontecesse a eliminação desses privilégios, e que houvesse um processo natural de depuração na economia brasileira, e que algumas empresas realmente prosperassem, algumas empresas estatais prosperassem sem privilégios, competindo em condições de igualdade com o setor privado. Outras simplesmente morreriam. Estaríamos, portanto, saneando esse mercado. Eu, pessoalmente, tenho muito medo de correr esse tipo de risco.
eu preferiria correr o risco do mercado. Porque confio, o mercado é sábio, ele tem demonstrado como pode sair com galhardia de situações como esta ou outras situações muito mais difíceis ainda. O caso do Peru, eu acho que é de uma dramaticidade fantástica, né? E por que eu tenho medo de correr esse risco? Porque talvez eu tenha mais medo de uma empresa estatal eficiente do que de uma empresa estatal deficiente, né? Haveria uma tendência, quer dizer, uma empresa, o que é uma empresa eficiente? É aquela que no plano econômico usa os recursos escassos da forma mais eficiente possível, trabalha a custos médios mais baixos, competitivos, administrativamente é moderna, né? Tem um clima emulativo, né? Mas uma das condições naturais na vida de uma empresa, como é uma condição natural na vida de qualquer sistema, na realidade de qualquer sistema, e uma empresa é um sistema, é uma tendência natural ao crescimento. Não se pode negar a nenhum sistema o exercício desse direito natural ou seminatural, né? Essa ambição com relação ao crescimento, ao seu próprio crescimento e sua transformação. E eu tenho muito medo que, inclusive, esse crescimento, essa transformação, nos traga prejuízos de ordem política muito séria, porque o problema central, a meu juízo, não é econômico, não é um uso deficiente de recursos econômicos, que já seria uma razão suficiente para gerar preocupação. Mas, a meu juízo, o problema central da existência das estatais, ou desta presença absolutamente desnecessária do governo no mercado, é a concentração de poder econômico nas mãos do Estado, ainda que estas empresas não tivessem privilégio, de modo que é um tipo de ameaça permanentemente entre nós, né? De maneira que eu, pessoalmente, preferiria, né, confiar a solução ao mercado, simplesmente fazer um leilão dessas. Bom, em primeiro lugar, teríamos que nos colocar de acordo, né, com relação, como comunidade, a comunidade brasileira, com relação à conveniência ou não do fechamento dessas empresas, ou da sua pura transferência para o setor privado. Vamos supor que é a mera transferência de que se trata. Como faríamos? Eu faria através de um leilão, quer dizer, eu usaria novamente o mercado. Quem desse mais, levaria, ainda que esse mais significasse menos do que o patrimônio líquido da empresa. Quer dizer, a sociedade brasileira se estaria, neste caso, subsidiando a si mesma. Mas eu acho que isso não tem importância, porque é um mero fenômeno de transferência interna de renda. Quer dizer, o patrimônio continua com a coletividade brasileira, mas com a enorme vantagem de haver, desta forma, comprado um grau maior de liberdade. Professor, o senhor que já participou do poder, bem perto dele, o senhor me perdoe a franqueza da pergunta que eu vou lhe fazer, mas ela, no fundo, encerra toda uma preocupação que nós temos diariamente, ou seja, o poder cada vez maior do Estado sobre as nossas vidas. Hoje nós somos, em verdade, no mais amplo sentido, quase que escravos do Estado. O Estado faz de nós o que quer, como quer, quando lhe aprouver. Exatamente. Em benefício de talvez 2% de indivíduos que manejam este instrumento chamado Estado e dele tiram um todo proveito. Isso é verdade em qualquer sociedade estatizada. O senhor acha que, no caso particular do Brasil, os políticos não pensam em privatizar a economia por incapacidade, por interesse ou por simples falta de caráter, ou seja, de não quererem abrir mão dos seus privilégios que nós mantemos o tempo todo? Bom, eu não saberia, com a primeira parte, com as suas afirmações, concordo com elas todas.
Mas eu não tenho como responder a sua pergunta, porque eu não tenho informações, não sei quais são os fatores determinantes deste comportamento, né? Mas eu acho que é tudo o que o senhor citou e mais uma série de outras coisas, né? Falta de conhecimento específico do problema. Alguns são bem intencionados, simplesmente estão mal orientados, digamos assim, né? Mas existe uma coisa, a meu juízo, muito mais preocupante do que esta ação reprovável desses políticos, que é o comportamento da própria sociedade brasileira. O meu comportamento, o seu comportamento, o comportamento dos nossos amigos, né? Porque, afinal de contas, os políticos não existem no vácuo, né? Eles são expressão de uma realidade, né? E se eles estão advogando, e não só eles, mas outras pessoas que não têm, que não estão detendo parcelas do poder político, continuam defendendo, e alguns com enorme honestidade, estão absolutamente convencidos. Recentemente houve uma conferência na cidade de Santos por um cientista político, um analista político, e ele fez referência exatamente a este fato. Eu não estava presente, mas li o documento. E ele diz que a nossa realidade política e econômica é exatamente o fruto do que a maioria da população brasileira pensa e deseja. Quer dizer, nós desejamos, né? Pelo menos a maioria da população brasileira aparentemente deseja, né, ser como é. E os políticos apenas estariam refletindo esse estado de coisas. Agora, o senhor poderia me perguntar, bom, se é esta a situação, o que se pode fazer para mudar esta situação ou encaminhar uma solução futura, né? Eu creio que uma coisa óbvia é exatamente, dadas as restrições que nós, como ativistas políticos não partidários, temos, né? Seria esforços como esse que estamos realizando aqui hoje, né? Ainda que sejamos um número reduzido de pessoas, né? Pensemos com seriedade o destino do nosso país, cheguemos a algum acordo a respeito de algumas condicionantes, né? De alguns valores, de algumas metas, e tratemos de trabalhar a favor delas, não é? E, quer dizer, um trabalho lento, não é? Pertinaz, paciente, no sentido de defender posições políticas. Eu acho que é um processo político realmente extremamente penoso, difícil. Eu acho que o exemplo que os nossos amigos do Instituto Democracia e Liberdade de Lima estão nos dando é realmente fantástico, ele é dramático, é impressionante. E o interessante, o que há de original no trabalho peruano, é o fato de eles estarem trabalhando não como ideias, como foi o caso desta nossa reunião aqui hoje, mas trabalhando a partir de situações concretas, dadas, né, que os alimentam de informações colhidas com proficiência e elaboradas com competência, e simplesmente jogam esses fatos em cima da mesa, né, contrastam a operação de um sistema de linhas de ônibus oficial com um sistema de linha de ônibus informal, e simplesmente todo mundo lê e vê que a informal é muitíssimo mais eficiente, muitíssimo mais barato, né? Causa muito menos transtorno ao país e é um custo político muito mais baixo também, o que é mais importante ainda, a meu juízo, né? De modo que são ações, obras desse tipo, que na realidade são processos múltiplos de proselitismo, né, a favor de ideias, que eu acho que constitui um caminho possível, claro que não o único, né? A revolução, por exemplo, né? Que um grupo de pessoas se organize em atividades revolucionárias, né? Mas obviamente não seria essa a sua consideração, né? Mas eu não sei responder a sua pergunta com dados, não tenho informações. O senhor poderia fazer alguns comentários sobre a lei da informática? Não posso. Não posso porque sou incompetente para fazê-lo. Quer dizer, eu não me interessei pelo problema a ponto de mergulhar nele, estudá-lo, ter dados. A minha repulsa pelo que foi feito é de tal forma grande
que eu não tenho estômago sequer para estudar um problema. Porque é um problema que, para mim, na minha cabeça, já está solucionado. O que se cometeu foi um atropelo contra os direitos dos brasileiros. Por que razão um Estado concede a uma minoria privilégios em detrimento da coletividade? E olha, isto, infelizmente, lamentavelmente, a informática é apenas um caso. Nós temos no nosso país uma coleção de casos iguais ou piores. Quer dizer, são verdadeiros, é um rosário de cartórios vigentes no nosso país. Por que razão o governo tem que exigir diploma para secretária, por exemplo, regulamentação da professora, da profissão de professora ou de jornalista, ou de qualquer outra profissão? Eu não regulamentaria nem a profissão de médico. Eu acho que o mercado tem competência suficiente para se policiar, para se controlar, para se selecionar, para cuidar da sua própria rigidez. Então, não há... E o Estado, o que é o Estado? No nosso caso, um grupo de pessoas que se arrogam o direito de decidir o destino os nossos destinos por sua própria cabeça, impondo-nos algumas decisões absolutamente arbitrárias e indefensáveis. Eu não conheço argumento nenhum de ordem econômica, nem político, ou de qualquer outro tipo que justifique a reserva de mercado, seja para a informática, seja para o automóvel, seja para o que quer que for. De maneira que eu lamento não poder discutir com sabedoria, porque não me informei, mas rejeito in limine a ideia da reserva de mercado, não só para a informática, mas para qualquer outra atividade. Há casos realmente dramáticos, né? Eu acho que esta tendência a solicitar reservas de mercado é uma tendência crescente. Ela está entrando já, desde algum tempo atrás, na área cultural. A reserva de tempo nas horas de estações de rádio, por exemplo, para a música brasileira, dentro da música brasileira, para determinados tipos de música, a obrigatoriedade da tradução de filmes, da dublagem. Por que realmente se obriga? Por que razão o Estado obriga as estações de televisão a dublar os filmes de origem estrangeira? Eu, pessoalmente, prefiro ver um filme na sua língua original, se eu entender aquela língua. Se não entender, que venha com as legendas. Dá opção, pelo menos, sair em português com a legenda embaixo e o indivíduo falando na sua língua natural, porque, do contrário, se perverte, inclusive, a obra de arte, que eventualmente é um bom filme, não é? Mas o que se faz com isso, na realidade, é assegurar um grupo de privilégios a um grupo pequeno de pessoas em detrimento do resto da coletividade. É uma enorme arbitrariedade. É uma agressão insuportável à nossa liberdade, à nossa cidadania. Isso aí. Eu só queria fazer um comentário sobre, acrescentando ao problema da reserva de mercado, para que você tenha ideia do paroxismo a que esse assunto pode chegar. Existe no Congresso Nacional, em um ou mais de um projeto de lei, solicitando a reserva de mercado para mais de 40 atividades comerciais. Atividades comerciais. E eu assisti na televisão, na campanha eleitoral, um dos candidatos a senador do Rio de Janeiro, cuja legenda elegeu o senador, propor a reserva de mercado das lanchonetes, dizendo que era uma usurpação dos brasileiros existir um McDonald's vendendo hambúrguer, que isso é uma coisa que nós podemos fazer. Então ele pedia reserva de mercado do hambúrguer, talvez com outro nome, porque... Claro, é isso mesmo.
isso vai não crescendo, né? Por que razão, hoje de manhã, um dos companheiros presentes fez uma pergunta a respeito de educação superior, né? Eu, pessoalmente, não vejo nenhum motivo para o governo estar envolvido em educação superior, nem estabelecer regras, muito menos atuar diretamente, né? Mas, na pior das hipóteses, o que eu consideraria é que o governo explorasse algumas universidades, né, algumas escolas superiores, mas jamais proibir, né, o mercado, né, quem quer que seja, a livre iniciativa de ter as suas próprias escolas. Eu peço licença para referir-me aqui a uma experiência pessoal minha, né, com um grupo de colegas de formação liberal lá no Rio. Estamos tentando criar uma escola de economia, né, no Rio, há muitos anos, sem o menor sucesso. Nós já fomos ao Ministério da Educação, ao Conselho Superior de Educação, já falamos com N pessoas, que conhece a história, mas sem qualquer possibilidade de sucesso. Eu estou proibido de correr o risco de ter uma escola superior de economia e proibido de ameaçar os meus concidadãos, expondo-os a uma escola particular de economia que eu quero dirigir. Por que eu não posso correr o risco de mercado? Se eu acho que eu sou competente para administrá-la, tenho um grupo de professores que eu acho que é competente, acho que posso competir com enormes vantagens no mercado, por que me proíbem? Deixem pelo menos correr o risco, né? Mas é o problema da reserva de mercado. Só pode exercer realmente o magistério superior de forma institucionalizada, né, com o devida carta patente concedida como um cartório pelas respectivas autoridades, né. Esse é o mesmo motivo que me leva a rejeitar a reserva de mercado para o setor de informática. O senhor queria fazer uma pergunta? Professore, relativamente à pergunta que fez, a primeira pergunta que fizeram ao senhor, sobre a privatização das empresas estatais. O senhor não mencionou uma proposta interessante, muito debatida e insistentemente representada por uma economista socialista aqui no Brasil. Eu faço uma ressalva de que muito do que está compreendido na ideia liberal é absorvido pelo socialista. Posso fazer dois exemplos. Macpherson, o canadense, que é liberal, se declara liberal apesar de socialista. Posso citar também o italiano Norberto Bobbio, que é socialista e se declara liberal. Ora, este socialista apresenta uma proposta que tem muito de liberal. Ele, numa carta aberta, o senhor deve estar lembrado, ele se dirigiu ao que ele denominou chefe da direita dos economistas e chefe da esquerda dos economistas. O socialista Ignacio Rangel. O chefe da direita, segundo ele, seria Roberto Oliveira Campo. O chefe da esquerda seria Maria da Conceição Tavares. Naquela época, ele fez uma proposta muito interessante. A única possibilidade que teria os nacionais de assumir as empresas estrangeiras ou as empresas do governo seria pela cessão por parte do governo dos serviços e eles assumindo o serviço pela entrega de títulos negociáveis no mercado em pagamento da dívida pública interna. O senhor lembra deste debate que teve? Sim. Qual é a sua opinião relativamente a este assunto? Olha, na realidade, eu não me preocupo muito com os métodos, não. Eu me preocupo mais pela atitude que deve ser, primeiro, aceita por parte da comunidade brasileira, em segundo lugar das autoridades brasileiras, de efetivamente acabar com as estatais, porque é realmente um poder dentro do poder. O partido político mais poderoso do Brasil é composto por funcionários do Banco do Brasil. Provavelmente eles podem parar o país da hora que quiserem. O senhor somos os funcionários do Banco do Brasil com os funcionários da Petrobras, da Vale do Rio Doce, potência imbatível, né? Eu não estou preocupado com as propostas. Propostas existem várias. Esta é interessante. Na Inglaterra agora, estou sabendo por amigos que estiveram nessa reunião da Sociedade Montpellier em agosto na Itália,
houve lá o relato detalhado da experiência inglesa recente de privatização da economia, né? Há um trabalho realmente extremamente engenhoso, bem feito, imaginativo, né? E eficaz, está produzindo resultados, né? Satisfatórios. E tão bem feito que com envolvimento favorável dos próprios empregados das empresas, que normalmente tendem a se opor. Quer dizer, eles gostariam normalmente de continuar como empregados públicos, pela garantia que o emprego lhes oferece. Mas na Inglaterra conseguiram, através desses esquemas engenhosos, inverter, inclusive, o processo. Mas eu confesso ao senhor que eu não tenho muita intimidade com essas técnicas alternativas, não tenho lido sobre isso, me preocupo com outro Professor, tipo de o que me deixa um pouco perplexo é que, sendo partindo a iniciativa de um socialista e contendo elementos, uma forte dose de elementos de cunho liberal, os liberais não aproveitam isso para encampar essa ideia. Não, tem razão, politicamente seria interessante. É inviável isso, não é concebível. Quer dizer, ele insiste nos jornais, continua insistindo, eu tenho os artigos dele à disposição, são publicados na Folha de São Paulo. Quer dizer, os que defendem a ideia liberal deveriam encampar. Por sinal, há pessoas que dizem que ele é o profeta do óbvio. Ele fez proposta que depois foram aceitas pelo status quo. O senhor deve estar lembrado disso, discussão, correção monetária, etc. Mas esta ideia que tem fundamento liberal deveria ser aproveitada pelos que defendem as ideias liberais. Claro, era isso que eu diria. Razão. Seria fruto de bom senso, né? De coerência. Muito obrigado ao senhor. Ninguém quis aceitar meu desafio aí com o meu programa maluco para recuperar o país? Será que todo mundo aceitou? Senhor? Aceita? O problema tem um aliado já. Já é um começo. Eu tinha... É o maior desafio desse país. Né? E vou lhe dizer, Eu concordo. É a condição de salvar esse país. Senão todos seremos funcionários públicos. É uma solução simples, mas longe de ser simplória. Quería hacer solo un pequeño comentario final. Por lo que me parece, por la conversación como se ha ido desarrollando y el transcurso de toda la jornada del día de hoy, tengo la impresión que en América Latina tenemos algunos problemas comunes. Uno de ellos es la existencia de un Estado que discrimina, de un Estado intervencionista, de falta de libertades económicas, de una ineficiencia económica muy grande, un gran derroche de recursos, la predominancia de ciertas ideologías, ¿no es cierto?, que se resisten a reconocer los hechos y las realidades y que mantienen curiosamente cierto hegemonismo pese a no estar de acuerdo con las cosas tal como las cosas están sucediendo. Entonces, un poco como conclusión, no sé si estemos todavía en etapa de sacar conclusiones, porque tenemos todo el día de mañana aún. Un poco me parece que estas ideas que han ido saliendo en el transcurso del día, deberíamos tenerlas presentes con toda claridad, porque tal vez conforman parte o la totalidad de las razones por las cuales en América Latina no hemos alcanzado el nivel de desarrollo que nuestros recursos nos ofrecen y nuestros pueblos creo que se merecen. Como un comentario final, lo que yo quería preguntarle al profesor Leme era, evidentemente tenemos un problema de mercantilismo, que es lo que hemos estado hablando ahora al final. ¿Cree realmente que el mercantilismo es un problema aquí en el Brasil? ¿Cuál es el comportamiento de la empresa privada realmente frente a las libertades económicas? ¿Cómo se conduce frente al Estado? ¿Hay la necesidad tal vez de hacer o de tratar que la empresa privada, en lugar de ser un enemigo de la libertad, se convierta de alguna manera en un aliado de la libertad, porque a ella también le conviene y tal vez no se da cuenta que con el mercantilismo está acabando su propia tumba al final? Obrigado, Henrique, pela pergunta. Eu acho que o problema do mercantilismo é um problema seríssimo no país, né? E que talvez tenha surgido aqui muito antes do que no Peru.
na realidade, ele foi alimentado por uma criação de ordem institucional que produziu efeitos muito importantes na história empresarial brasileira, que foi a criação, por inspiração de um ex-ditador nosso, Getúlio Vargas, a criação no país de um sistema sindical de corte corporativo, no qual são sócios o setor público, os empresários e os empregados. De maneira que por aí já se criou, por ser uma via corporativa, um embrião extremamente favorável ao mercantilismo, quer dizer, o comprometimento da classe empresarial junto ao setor público. Por outro lado, com o crescimento que houve do Estado na economia, em todas as suas manifestações, seja através de regulamentação, seja através da operação direta de empresas estatais, etc., etc., o Estado passou a ser, de fato, quer dizer, o Estado não, o governo, no caso, passou a ser, de fato, o principal comprador do país, enquanto uma única entidade, um único agente, o principal vendedor de certas coisas, aliás, o principal monopolista de alguns produtos, de alguns serviços, de alguns bens, de modo que não há, perdão, deixa eu colocar de outra forma, é muito reduzido o número de empresas que não depende de um bom convívio com o setor público. E aquelas empresas que têm realmente a altaneria, a coragem de enfrentar a situação, às vezes pagam um preço muito alto. De modo que isso me leva, inclusive, a uma pergunta que surgiu aqui de manhã e eu queria interferir, mas já tinha falado demais, achei melhor ficar quieto. Mas alguém levantou uma observação muito curiosa a respeito do comportamento de empresários que se estava julgando, na realidade, era o comportamento, a ética dos empresários, se os empresários eram anjos ou se eram demônios aqui no Brasil, E o que eu gostaria de ter comentado na hora, e eu faço agora, é de que não são nem mais anjos, nem mais demônios do que todos os empresários do resto do mundo, ou na realidade não são nem mais anjos, nem mais demônios do que qualquer ser humano. Na realidade, a condição humana é universal. Existem certas características da condição humana que são universais. O que não é universal, o que muda de fato, é o comportamento do ser humano. E muda em grande medida, não exclusivamente, mas em grande medida, em função da estrutura social, do sistema social, da ordem social em que o ser humano vive, inclusive o empresário. Um empresário que tem um comportamento demoníaco no Brasil pode ter um comportamento angelical impecável num regime onde o mercantilismo não está presente, quer dizer, uma economia dominantemente de mercado. Por exemplo, um empregado demoníaco brasileiro, se fosse para Hong Kong, por exemplo, seria, enquanto empresário, um anjo. Mas é muito difícil dar uma resposta inteligente à sua pergunta, Henrique, sem ter um estudo em mãos sobre mais informações. Eu acho que há empresários que professam um credo liberal, mas que tem, quer dizer, a retórica é liberal pelo menos, mas o comportamento não é. Outros que têm comportamento liberal, juntamente com um credo liberal, mas não conseguem uma associação com outros de igual pensamento para uma atitude conjunta, não se organizam. Quer dizer, há uma certa acomodação. Talvez fosse necessário um grau de perversão ainda maior da ordem nacional para que esse tipo de coisa tivesse efetivamente lugar. Mas uma coisa que eu deveria ter mencionado no meu receituário, que está na minha cabeça há muito tempo, há muitos anos, mas me esqueci de mencionar aqui, simultaneamente com as outras medidas,
e diz muito respeito a esse tipo de preocupação que você tem, que é o estabelecimento no Brasil da liberdade sindical, simultaneamente com a eliminação do imposto sindical. Aqui no país, qualquer profissional é obrigado, por força de lei, não apenas a associar-se ao seu respectivo sindicato, mas a pagar um imposto. Obrigado. E então o que se deveria fazer é liquidar, liquidar não, colocar em termos positivos, criar no país a liberdade sindical, com a eliminação, portanto, do imposto, da obrigatoriedade do imposto. E isso eu acho que já daria uma massa de manobra, inclusive para entidades do tipo da associação comercial, por exemplo, das associações comerciais. Eu posso falar do Rio, que eu sou membro lá e convivo lá com os meus amigos, e somos uma entidade, a despeito de ser uma entidade empresarial, uma entidade extremamente pobre, porque nós carecemos de recursos. E temos que enfrentar um concorrente seríssimo, que são a Confederação Nacional, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, que são entidades embutidas nessa estrutura corporativa e que tem uma massa de recursos invejável. Né? De modo que aí parece que uma grande parte dessas pessoas está acomodada. Mas, em síntese, pelo menos a julgar pela experiência brasileira, pela prática, né, que a gente tem observado, quer dizer, nós não temos um número suficiente de empresários suficientemente motivados na linha liberal, né, para comporem uma frente única para uma ação concertada a favor da restauração da economia de mercado. Acho que isso se pode dizer. Né? Og, existe um discurso frequentemente utilizado no país de que as multinacionais controlam o nosso país através da classe dominante. E existe um outro discurso também frequentemente utilizado de que se nós desestatizarmos, as multinacionais tomarão controle do país. Você poderia dizer alguma coisa sobre isso? Talvez não fosse uma má ideia, hein? Porque se nós levarmos em conta, eu não disse em tom de brincadeira, estou falando seriamente, talvez não fosse uma má ideia, porque se nós analisamos o caso do Canadá, por exemplo, né, que é uma espécie de playground do capital americano, né, e verificarmos o que está acontecendo com o Canadá, com a população canadense, né, eu, pelo menos, fico entusiasmado com a ideia de ser subjugado pelo capital estrangeiro, porque, de fato, a predominância, né, a presença do capital estrangeiro no Canadá é violentíssima, né, é muito forte. Entretanto, hoje o Canadá tem uma qualidade de vida, um padrão de vida, a meu juízo, muito superior ao padrão médio de vida vigente nos Estados Unidos. Aparentemente estão transferindo riqueza americana para o Canadá, ao contrário do que essas teorias alarmistas geralmente apregoam. De modo que, se eu fosse tomar exclusivamente o Canadá como referência, a minha reação seria falar, vamos ser então subjugados pelo capital explorador internacional, porque vamos melhorar muitíssimo, não só o nosso nível de vida em termos materiais, mas vamos ter condições mais favoráveis para criarmos uma democracia bastante bem consolidada, como o Canadá construiu. Quer dizer, o que há de liberdade no Canadá é incomparavelmente maior, seja em termos políticos, em termos sociais, em termos econômicos, do que se tem nos países da América Latina, tão vigilantes, né? Sempre tão alertas contra o perigo do capital espoliador estrangeiro, né? De modo que, para resumir a minha pergunta, eu acho que é uma tese completamente furada, né? De cunho eminentemente político, né? Que não tem nenhum sentido nem no campo das ideias e muito menos da evidência empírica. O que eu proporia é realmente uma grande viagem, um grande tour, né? Dos que defendem essa posição ao Canadá.
pedir a anuência ao governo canadense para hospedá-los durante umas 2, 3 semanas lá, para verem a realidade e compararem com a realidade americana e a nossa própria realidade. Não sei se respondi a sua pergunta. Não tem capacidade do brasileiro de gerir a economia. Perdão? Quanto à incapacidade? Complementando a pergunta dele, há estes mesmos ciosos da nacionalidade brasileira, da independência brasileira. Isso não é só o problema brasileiro, é latino-americano, a famosa independência latino-americana, etc, etc. Eles não se lembram que, historicamente, todos nós somos imigrantes e imigrados. Não é? Essa é a primeira grande contradição. E o segundo discurso, que me parece repetido também na América Latina inteira, não é? Que nós, latino-americanos, somos incapazes de gerir a nossa economia. Sim. A resposta é facílima, né? Realmente, eles são quem advoga essa posição é vítima de pelo menos uma armadilha lógica, para dizer o menos, extremamente cômica, né? Porque somos incapazes para gerir a nossa vida econômica, que é algo mais ou menos prosaico, né? Mas somos altamente qualificados, por outro lado, a juízo dessas mesmas pessoas, para gerir o nosso destino político, que, a meu juízo, é muito mais difícil de ser administrado, né? Então, como é possível essa dicotomia, que eles consideram que somos capazes para administrar-nos politicamente e não somos para a administração econômica, que é mais prosaica? Se não houver mais perguntas, vamos encerrar por hoje. E voltaremos amanhã às 8h30. 8 horas, né? Para começarmos às 8h30. Muito obrigado.